Bom dia e a paz do Senhor. Eu sou Lene Alves e sou esposa de pastor. E nesta manhã de segunda-feira, eu gostaria de estar compartilhando com vocês este vídeo e dedicando ele aí às nossas famílias de obreiros, porque Deus tem colocado no meu coração, no mês de setembro, Deus me deu a oportunidade de iniciar um projeto e um trabalho, como você pode ver que eu comecei ele em setembro, e está aqui um projeto de prevenção ao suicídio. E Deus tem colocado isso no meu coração para mim trabalhar não só com famílias de obreiros. Eu venho trabalhando a partir de setembro, eu me dediquei a este trabalho e tenho voltado, me dedicado no máximo que posso para este trabalho, porque eu vejo a necessidade, eu vejo o aperto de famílias e pela misericórdia de Deus, este ano nós completamos 31 anos, eu e meu esposo, 31 anos de ministério, de tempo integral. Ele é obreiro, já ligado ao ministério há 31 anos. E eu sempre falo, eu louvo a Deus, porque ele tem o ministério pastoral dele. Mas eu também tenho o meu ministério, o Senhor me chamou com uma missão específica. Eu trabalho com casais, eu trabalho com adolescentes, em recuperação, em aconselhamento. Já sempre trabalhei, mas agora em setembro Deus colocou isso no meu coração. E em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 10, nós encontramos na palavra do Senhor assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Então o tempo de fazer é hoje. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas eu não tive condição de gravar. Eu chorava muito após ouvir o depoimento do pastor Daniel Mastral, que perdeu seu filho em um suicídio no dia 22 de dezembro, próximo passado. E eu achei, assim, muito doloroso. Eu ouvi toda aquela reportagem e complementei com o que eu já vinha passando, com o que eu já vinha vivendo aquilo. Na morte, no suicídio da cantora Arusa Seles, eu até comentei, fiz um vídeo comentando sobre isso. O problema de depressão é algo muito sério, muito grave. E agora, em dezembro, teve suicídio do filho do pastor Daniel. No dia 1º de janeiro, houve o suicídio do pastor lá de Piauí, Teresina, e também de uma pastora, e mais alguns que já me chegaram às minhas mãos. E ontem, quando cheguei na igreja, enquanto estava no culto, eu comecei a meditar. Eu comecei a pensar muito forte na dor da perda. A dor da perda, ela já é uma dor irreparável em qualquer situação. Num acidente, uma morte repentina, uma coisa que pode acontecer, um tiro perdido, uma bala perdida, tudo dói muito, mas para perder um ente querido no suicídio é algo muito sério.
Eu tive uma costureira que trabalhava comigo no ano de 2003 e ela saiu de folga, nós saímos de recesso do serviço no final de ano. E quando eu liguei para ela para a gente retornar ao trabalho no dia 15 de janeiro, ela me disse que não tinha condição de retornar, porque havia perdido o irmão suicidou, deu um tiro no ouvido na frente dela no dia 1º de janeiro, na passagem de ano. E este ano eu volto a ver algo parecido repetir. E quando eu estava na igreja ontem, comecei a adorar a Deus, agradecer a Deus pelos quantos livramentos o Senhor já me deu, porque eu também fui vítima de uma depressão crônica no ano de 2000, porque eu tive um problema nas cordas vocais, parei de cantar, tive que parar de conversar, de atender, eu não podia receber nem visita em meu quarto. E daí eu passei a chorar muito, e por chorar muito, não poder cantar, não poder conversar com ninguém, eu também tive uma depressão, que posteriormente estarei falando detalhes, de vez em quando falar alguns detalhes, estarei postando os vídeos, vou fazer o possível de estar postando vídeos agora, pelo menos um por semana eu estarei postando, falando sobre esta experiência, porque Deus me permite agora neste momento. Houve momentos que eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que tanta experiência de dor, por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta experiência difícil para me falar dela, porque meu esposo é pastor. Será que eu vou estar expondo meus filhos, meu esposo, minha igreja? E no ano de 2004, Deus usou uma irmã quando eu estava agradecendo a Deus, eu estava trabalhando, cortando costura, e Deus trouxe uma irmã até a minha casa, e nós fomos orar. Aquela irmã veio para me agradecer um favor e falou, vamos orar para agradecer a Deus. E enquanto começamos a orar, Deus usou aquela irmã e disse, ainda não terminou a sua batalha, muitas batalhas ainda irá passar, tem muitas provas a vencer, e tu não esquecerás de nenhuma delas, porque todas servirão para a tua experiência, para a experiência que eu quero te dar para você trabalhar. E eu havia questionado com o Senhor, eu não posso falar isso. E o Senhor me disse, tu falarás de todas elas, cada uma a seu tempo. Então, terei um momento de falar em cada uma delas. Mas neste momento eu estou falando, eu quero falar para você que está sofrendo a dor da perda. E quando eu cheguei ao culto ontem e comecei a adorar a Deus, agradecer a Deus por tantas bênçãos, por tantas vitórias, e o Senhor me trouxe. Naquele momento, Ele me fez sentir a dor daquela esposa que estava assistindo, que estava possivelmente ontem, no primeiro culto, após a perda do seu marido no suicídio. O primeiro culto que ela deveria estar agradecendo a Deus, adorando a Deus, como diz aquele hino, adorando na dor, ao pensar que no domingo passado o seu esposo estava com ela na igreja, na segunda-feira ele estava ali participando do culto da virada de ano, e à tarde ele praticou um suicídio. E eu comecei a sentir a dor daquela irmã e me derramei em lágrimas. Me lembrei do pastor Daniel, também a perda do seu filho. Me lembrei do esposo daquela pastora que também suicidou agora no início, nos primeiros dias do ano. Como estaria sendo o culto deles? E naquele momento as lágrimas começaram a descer. Eu não consegui me conter. Eu chorava compulsivamente. Eu parei para pensar como seria um culto para esta família, para estas famílias? Como deve ter sido este primeiro culto de domingo?
pensando nesta situação, eu quero dizer para você, a depressão ela nos leva a uma debilidade muito grande. E a palavra do Senhor, ela é clara quando nos diz, nem os loucos errarão o caminho. Mas a Bíblia fala de um louco. Eu tive depressão crônica. O psiquiatra que me acompanhou, ele me perguntou na minha segunda ou terceira consulta se eu já havia tentado suicídio alguma vez, porque qualquer pessoa no grau de depressão que eu estava já teria tentado suicídio por uma ou duas vezes. Mas eu disse para ele que eu tinha uma fé no Deus que cuidava de mim e que jamais eu pensei em suicídio. E que todo o meu tempo eu passava ele no quarto. Fiquei por 3 meses e meio. Foi uma depressão muito forte. Eu não podia sair do quarto. Não é porque eu não queria. Era aos olhos da minha família. Eles estavam me poupando. Eu não podia sair do quarto. Eu só podia ir à igreja e ir ao hospital. Mas ali dentro eu podia orar. Eu podia chorar. Eu podia ler a Bíblia. Eu sentia a presença do Senhor comigo. Eu falava com Ele e Ele falava comigo. Eu disse para o Senhor muitas vezes, Senhor, pode me levar, eu estou pronta. Não precisa minha família sofrer isso, eu não preciso sofrer. E o Senhor falava comigo, eu quero te dar a experiência que você não tem. Você vai viver o que você não viveu, para você trabalhar com quem precisa dessa experiência. E eu comecei a escrever. E eu me lembro do dia que eu escrevi a primeira música, a primeira letra, eu escrevi dentro da igreja. Enquanto eu estava chorando, de cabeça baixa, orando, falando com o Senhor, porque o meu plano de saúde havia me negado a perícia de uma cirurgia em Belo Horizonte e o médico não queria fazer a cirurgia aqui em Ipatinga. E eu estava orando e falando com o Senhor, entre com providência, porque eu quero a minha cirurgia aqui. Porque havia um reboliço muito grande. A expectativa era da minha morte. Mas eu havia orado e falado com Deus para me levar e o Senhor disse que não ia me levar. Então eu falei, Senhor, agora eu quero que o Senhor me ensine a viver diferente. Eu quero sorrir do meu problema. Eu quero rir quando eu tiver que chorar. E muitas vezes eu sentia desejo de cantar. E eu falava, Senhor, eu não consigo. E eu começava a balbuciar algum hino e as lágrimas desciam enquanto eu cantava. Mas dali a pouco eu sentia aliviada, eu estava bem. E eu me lembro o primeiro hino que eu escrevi depois dessa prova, dessa cirurgia ser negada. Porque foi um ano de tratamento, um ano de muita aflição, de muita prova, todo tipo de prova que você pode pensar. Eu passei naquele ano. E eu estava na igreja quando o Senhor disse para mim, pega uma caneta e escreve. E naquela hora eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, todos já estão me tendo como eu estou doida. Eu estou sentada no primeiro banco da igreja, na frente do púlpito, meu esposo dirigindo o culto. E ele também tinha pensamentos negativos sobre a minha vida. E eu falei, Senhor, aqui na frente do meu esposo, eu vou começar a escrever agora. Falei, vai acabar de concluir que eu estou doida. Falei, não vou fazer isto. Abaixei a cabeça, comecei a chorar. Novamente, uma voz me falou, pega a caneta e escreve. Eu falei, Senhor, eu não trouxe nem bolsa, só trouxe minha Bíblia. E o meu lenço, que eu não desprezava e não desprezo até hoje. Eu disse, não tem caneta. O Senhor falou para mim assim, olha para trás, pegue a caneta com quem está atrás de você. Eu estava sentada com um conjunto de jovens que eu trabalhava com ele, ainda não podia cantar, mas ficava sentada ali. Quando olhei para trás, tinha um jovem com uma caneta no bolso.
E eu pedi para ele, me empresta a sua caneta. E quando peguei aquela caneta, novamente eu falei, Senhor, aonde eu vou escrever? E o Senhor disse para mim, pega a pasta de hino da mocidade e escreve nas costas de uma cópia. Eu peguei a pasta de hino e comecei a escrever. Escrevi a primeira letra do hino. Quando eu comecei a escrever, fui escrevendo, terminei de escrever, falei, Senhor, isso é uma letra de uma música. Falei, mas o que é que eu vou fazer com isso se eu não posso nem falar? E o Senhor disse para mim, guarda, você vai ver o que você vai fazer. E eu guardei aquela cópia de hino, levei para casa. E daí, algum tempo, Deus começou a me dar novos hinos. Eu comecei a escrever poemas. Daí eu fui convidada para colocar poemas em um jornal. Começando, dando sequência aos poemas durante vários anos. No ano de 2014, Deus me permitiu lançar o meu primeiro livro, meu livro de poemas, O Sonho dos Meus Sonhos. Em 2009, eu comecei a trabalhar como produtora de música, com as minhas músicas que eu fazia. Já tenho vários CDs, vários trabalhos que eu sou produtora musical. Mas no ano de 2003, a cantora Laodiceia Miranda gravou minha primeira música. E quando eu não tinha nem como gravar, nem como guardar a ideia das minhas músicas. Mas o Senhor me deu este privilégio. E assim eu consegui sobressair, eu consegui vencer a depressão. Foram momentos muito difíceis, só o Senhor sabe como foi para sair daquela situação. Porque eu não podia conversar, eu não podia pedir ajuda. Mas quando eu vi que não tinha mais jeito, eu recorri a um psicólogo que me ajudou a acreditar no direito e na oportunidade de continuar vivendo. Então eu vivi momentos muito difíceis que hoje me servem de arma, de experiência para me lutar, de arma para o meu combate nesta batalha. E eu sei que isso não é fácil. Eu entendo plenamente. A maior dificuldade do deprimido é a resistência familiar, que não é compreendido. E quando eu comecei a pensar nessa situação, Deus colocou no meu coração para estar escrevendo falando nesta manhã. Eu já estou escrevendo algo, pretendo lançar outros livros sobre estas matérias. Mas eu estou agora gravando esse vídeo e quero fazer um pedido à família de pastores, às esposas especialmente. Eu quero fazer um vídeo passando para vocês algumas experiências que eu vivi e que hoje elas são para mim o meu marketing de vida. Momentos que eu tinha que calar e simplesmente chorar, mas hoje elas são experiências de vida para me ajudar alguém. E eu quero deixar aqui, um pedido que você continue vendo os meus vídeos, assista meus vídeos, compartilhe. Eu vou estar passando experiências que eu creio que pode ajudar você. Eu estou trabalhando muito com famílias de pessoas deprimidas. A gente está lidando com situações muito difíceis, incompreensão familiar. E eu quero pedir às esposas de obreiros, em especialmente, aprendam a ouvir. Nós precisamos de aprender a ouvir nossos esposos. As pessoas admiram a paciência que eu tenho de ouvir, mesmo quando não somente o meu esposo, mas as pessoas que se encontram deprimidas, a necessidade delas é de falar, é de desabafar, é de se soltar. E tem tantos pastores aí que estão convivendo com essa situação porque não tem com quem falar, não tem amigos,
não conseguem. Talvez você pode não entender por eu estar falando que o pastor não tem amigos, mas não tem. Na realidade, a vida do pastor, a nossa vida pastoral, eu também que tenho um ministério, nós somos um verdadeiro arquivo. Precisamos ajudar as pessoas e muitas vezes não temos com quem desabafar, porque nós lançamos a ansiedade das pessoas para nós naquele problema e as pessoas saem aliviadas, saem ajudadas, mas nós também precisamos de ajuda. E muitas vezes, se eu falo isso, meu esposo chega em casa, ele precisa de alguém que o ouça. E eu ouço tudo o que ele quer falar, estando com razão ou não. Eu ouço, deixo ele falar tudo o que ele quer. Porque depois que ele consegue esvaziar, desabafar, ele consegue parar, raciocinar e voltar e falar comigo: Marlene, você sabe que fulano tinha razão? Eu estou entendendo aqui, eu que estava errado. E ele consegue ver isso, mas é depois que ele já está bem, é quando ele já conseguiu se sentir aliviado daquele fardo que estava sobre ele. E quantos de nossos esposos estão precisando disso? Pastores, não vou detalhar agora, porque não quero fazer um vídeo muito grande, mas pastores, pense nisto. Você está cuidando de ovelhas, mas a sua esposa também é sua ovelha. Os seus filhos são suas ovelhas. Eles precisam de você. Eles precisam ser ouvidos. Eles precisam ser entendidos. Muitas vezes não é por falta de ser ouvido, como vimos o caso do filho do pastor Daniel, que ele e a esposa deram todo o apoio necessário e não puderam evitar o pior que podia acontecer. Mas muitos de nós podemos evitar, podemos ajudar os nossos filhos, podemos ajudar a nossa família. E aí você pode olhar para mim, falando aqui, fala assim, mas é eu que preciso? Sim, tenho certeza, você precisa. Como eu também precisei muitas vezes. Quantas vezes eu atendi as pessoas, eu estava em tratamento, eu estava saindo daquela situação, e pessoas chegavam na minha casa, conversavam comigo e usavam essa expressão: Leni, eu preciso de socorro. Eu falava, pode falar. Eu ouvia, eu orava, eu aconselhava. E quando a pessoa saía dali, me agradecia e falava, Leni, graças a Deus eu estou aliviada. Deus te abençoa. A pessoa acabava de se despedir de mim, saía na porta. Eu virava para dentro, entrava para o meu quarto e falava, Senhor, eu dei o que eu não tinha. Agora eu preciso que o Senhor dê para mim. Aleluia. E o Senhor me dava. O Senhor me confortava. Ontem eu não tive condição de gravar. Eu chorava muito. E eu pedi à igreja, a igreja onde meu esposo pastoreia. Eu pedi à igreja para fazermos um clamor em favor das famílias de obreiros, em favor dos filhos, de esposa, de obreiros, que estamos vivendo momentos de perseguição, estamos vivendo momentos de afrontas do inimigo. E quando José do Egito estava passando por perseguição, nós lemos um texto que diz assim, e os seus inimigos estavam dentro da sua própria família. Muitas vezes os nossos inimigos estão sentados na mesa conosco, estão sentados no púlpito com o pastor. É muito difícil falar disso. Dói, mas é a realidade. Pastores, vamos aprender a amar. Esposas, vamos ser mais amigas. Vamos aprender a amar. O meu lugar é meu, o seu é seu.
O que Deus colocou na sua mão para fazer é para você fazer, mas o que Ele colocou na minha é para mim. Eu não preciso me preocupar se o seu trabalho desenvolve mais do que o meu, porque o que eu tenho que fazer é aquilo que o Senhor me deu. É fazer o que vim para fazer em minha mão. Faça o que for para você fazer também, porque lá na sepultura nós não teremos trabalho, nós não teremos nada. Mas a palavra do Senhor nos disse que a única coisa que nos acompanha são as nossas obras, são os nossos atos. Ame, se doe, entrega, renúncia. A vida pastoral é vida de renúncia. Eu não estou chorando aqui porque eu sou triste de ser pastora. Não, eu não sou consagrada pastora, eu sou esposa de pastor. E eu tenho alegria, eu agradeço a Deus. Falo com o Senhor todos os dias. Senhor, obrigado pelo privilégio de ser uma referência neste mundo. Obrigado pelo privilégio de ter sido escolhida pelo Senhor. Porque não foi eu quem escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Então me dê graça, amigas, companheiras, peça ao Senhor. É este Deus que nos chamou, que nos capacita. Ele não chama capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Aleluia! Ele capacita aqueles que Ele chama. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Aleluia! Ele vai te dar aquilo que você precisa. Mas não se renda às mensagens de Satanás. Não desista da sua jornada, não desista do seu trabalho. E você vai ver daqui a pouco o que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem algo especial para você, para mim, para nós, no nosso ministério. Eu quero te pedir, se inscreva em meu canal, compartilhe esse vídeo e ajude alguém, se você pode ajudar. Talvez você não tenha coragem de falar, então me ajude a falar, me ajude a chegar até alguém que está precisando. Compartilhe meu vídeo, se inscreva em meu canal e ore para que Deus me use nesse ministério. Há uma chama que arde dentro de mim. Eu quero ajudar alguém. Eu quero ser útil na vida de alguém. Está ali o meu cartaz, que é o banner do meu trabalho. Este banner nos acompanha em nossas palestras, em nossos trabalhos de panfletagem. E estamos aí fazendo este trabalho. Ore por nós. Eu já tenho testemunho de pessoas que já conseguiram ser abençoadas através deste trabalho. Mas eu quero ver almas se renderem, arrependidas, convertidas, transformadas, regeneradas e restauradas com alegria para continuar vivendo. Eu posso dizer, eu sou feliz. Já faz 18 anos que eu saí dessa situação. 18 anos que eu enfrentei, 17 que o Senhor me deu a libertação. Eu tenho uma família feliz, tenho um ministério feliz, meu esposo tem um ministério bem-sucedido porque o Senhor nos deu graça e nós conseguimos superar. Ele é o mesmo. Ele foi fiel comigo e Ele é fiel contigo. Eu sou feliz. Eu sou agradecida a Deus por ser representante dele na terra. E quero ouvir isso de você também. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. E que eu vou estar orando para você. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Eu tenho vários pedidos. Eu estou orando por você e estarei mencionando o seu nome nas minhas orações, colocando diante de Deus a sua necessidade juntamente com a de outros, porque o Senhor disse para lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuidou de mim, Ele me fez me erguer e Ele vai fazer você também. Tenha fé,
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.